Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Médiuns, continuando hoje o capítulo 28, que fala do charlatanismo e da prestidigitação. Como nós já vimos, o que mais vai ajudar o médium a não ser enganado, a não ser fraudado por espíritos inferiores, é o seu desinteresse pelas coisas materiais, pelo poder, pelo luxo, pela riqueza. E nós, no programa passado, vimos que alguns médiuns, até que recebem pagamento, que é um mal e que não é aconselhado a nenhum, mas conforme o caso e o motivo, os espíritos podem até ajudá-lo em alguns pontos. Se for, então, somente por interesse pessoal, os espíritos sempre podem condená-lo ou absolvê-lo, se for o caso. Bom, o grau de confiança que se pode conceder a um médium pago depende, antes de tudo, da consideração que o seu caráter e a sua moral inspirem. Então, esse médium que vai receber alguma coisa, nós temos que olhar o seu caráter e a sua moral, além das circunstâncias em que eles se encontram. Porque, como nós já vimos aqui, às vezes, o médium está impedido de trabalhar. Então, nesse caso, é até lícito que ele receba algo em troca. Mas, como nós já falamos no programa passado, os espíritos aconselham que ele dê o mínimo de tempo que ele possa, nem que seja pouco, para o exercício da mediunidade e que ele trabalhe para o seu sustento nas outras horas. Bom, médiuns sonâmbulos que cobram não estão explorando os espíritos, porque eles exploram a eles mesmos. Porque no médium sonâmbulo, quem age é o próprio espírito do médium. O médium sonâmbulo, ele trabalha com o seu próprio espírito. Então, ele pode às vezes até cobrar alguma coisa, porque é o próprio espírito dele que está agindo, É o próprio espírito que age. Mas eles têm a liberdade de disporem de si como quiserem. Porque se é eles mesmos que estão fazendo. Ao passo que os médiuns especuladores exploram as almas dos mortos. Vamos diferenciar bem aqui o sonâmbulo, quando ele faz algo por ele mesmo, através do sonambulismo, que o próprio espírito dele é que vê, é que ele, fora do corpo, ele tem uma visão melhor das coisas, uma percepção melhor, e então ele percebe tudo ao seu redor. E também, quando ele é questionado por algo, ele aciona o seu acervo, que está lá guardado no seu espírito. E como ele está num tipo de desmembramento, então ele vê que ele pode acionar tudo isso. Bom, agora, quando o médium sonâmbulo, ele tem também relação com a espiritualidade à sua volta. Porque como ele desdobra e fica como espírito, um tanto deslocado do seu corpo, ele tem acesso ao mundo espiritual. Então, se ele dá uma comunicação orientado por um outro espírito, daí já não é mais ele que está falando. É isso que a gente precisa entender bem. Que o sonâmbulo, ele usa
ele usa dele mesmo, suas forças, o seu espírito. O médium sonâmbulo, quando ele dá uma comunicação de um outro espírito, que é possível ele fazer isso, daí ele já não está mais utilizando apenas de si mesmo, mas também ele já está explorando alguma alma que está ali presente. Deixamos bem claro isso. Bom, vamos agora para as fraudes espíritas. A fraude tem sempre algum interesse material e uma finalidade. Ninguém vai fraudar alguma coisa sem um interesse, sem alguma finalidade. Onde nada se tem a ganhar, não existe interesse de enganar ninguém. Então, se está falando que é uma fraude, é porque vai enganar alguém. Se não tiver nada para lucrar, por que vai enganar? Não vai fazer nada, né? Os fenômenos espíritas de efeitos físicos, que são o quê? Movimento dos objetos, suspensão de corpos no espaço, golpes deferidos em diversos lados, aparições, golpes interiores na madeira, escrita direta, são todos fenômenos de efeitos físicos. São aqueles que mais se prestam às fraudes, aos enganadores, porque eles podem esconder algo embaixo de uma mesa e dizer que é a mesa que está respondendo. Eles podem fazer, inventar, porque a gente sabe que a criatividade é muito grande, principalmente quando se trata de enganar as pessoas. Existem espíritos que se comprazem muito com isso. Então, quando não há esse interesse de enganar, não vai acontecer nada. Então, esses efeitos físicos, todos esses que nós falamos, são os que mais se prestam. Por que eles mais se prestam? Porque eles se dirigem mais aos olhos do que à inteligência, podendo ser facilmente imitado pela prestidigitação. Lembra que nós falamos que a prestidigitação é uma técnica de iludir o espectador com truques, ou então número de ilusionismo. É mais fácil, então, provocar um efeito físico do que um efeito inteligente. E também porque esses efeitos físicos despertam curiosidade mais do que os outros. Se nós falarmos, olha, tem uma casa ali na esquina onde estão caindo pedras no telhado, não sabe de onde, ou se está pegando fogo sem ninguém estar provocando esse fenômeno, vai juntar uma multidão na porta da casa para ver esse fenômeno. Então, esses fenômenos de efeitos físicos, eles chamam mais a curiosidade do que uma mensagem de efeito inteligente, que geralmente é uma mensagem para o bem e que é para corrigir, às vezes, algo que a pessoa, um ato, um defeito da pessoa. Por isso que esses fenômenos de efeitos físicos são muito mais procurados pelas pessoas como distração, para se distrair, do que para uma instrução mais séria. Quando começa a chamar a atenção pelos defeitos, pelo caminho do bem, pelo corrigir aqueles passos que a gente está dando em falso, não tem muito interesse, não. Mas quando é para ver o fenômeno acontecendo, daí a curiosidade é muito grande. Porque para eles não vai ter nada a perder, vai ser mais como uma distração. Como no começo, quando os espíritos começaram a se movimentar para chamar a atenção, as mesas girantes, aquelas sessões que Kardec começou a frequentar,
No início era assim, era circo. Pagava ingresso para entrar, os espíritos moviam objetos, respondiam perguntas que as pessoas faziam, qualquer pergunta que elas fizessem, porque a gente sabe também que os espíritos levianos, inconsequentes, eles respondem qualquer coisa. Ou então eles respondem aquilo que a pessoa gostaria mais de ouvir. Os que não conhecem o espiritismo se deixam enganar facilmente pelas aparências. Olha a falta que faz um bom estudo das obras básicas, das obras complementares, porque a pessoa vai se deixar enganar pela aparência, pelo que ela está vendo. Daí a necessidade de estudar as causas dos fenômenos, as condições normais em que eles se realizam, para reconhecer a fraude, se realmente ela estiver existindo, porque pode não estar existindo também. Pode ter ali espíritos que estão fazendo com que esses fenômenos aconteçam para chamar a atenção daquelas pessoas e para levar as pessoas a estudarem ou descobrirem as causas daquilo. Pode existir também, não é só como fraude. É conveniente desconfiar dos médiuns que pretendem possuir faculdades raras ou múltiplas faculdades. Os médiuns que acham que têm muitas faculdades, que pode utilizá-las, geralmente o médium deve se fixar naquela que lhe se dá melhor. Chico Xavier, por exemplo, ele foi aconselhado pela espiritualidade maior a se concentrar na sua faculdade de psicografia, porque ele tinha uma tarefa de trazer os livros para nós, as instruções. As manifestações inteligentes são as que oferecem maior garantia, mas nem por isso estão livres de imitação. Temos que analisar, como Kardec pede. Agora uma observação final para a gente terminar. O que afasta todas as dúvidas são os pensamentos expressos pelo médium, seja ele mecânico, intuitivo, audiente, falante ou vidente. Vejam bem que aqui estão todos os tipos de mediunidade, de intuição, de audição, da psicofonia, da vidência. Então, o que afasta todas as dúvidas são os pensamentos do médium. Pensamento no bem, pensamento de querer fazer a coisa certa, pensamento de estar em sintonia com os bons espíritos. A maior garantia está na moralidade do médium e na ausência de todas as causas de interesse material que ele possa ter. Então vejam bem que aqui nós temos um alerta muito bom para nós e para todos os médiuns. Se o médium fixar os seus pensamentos só no bem, nas coisas boas, se ele estiver em sintonia com os bons espíritos, seja qual o tipo de mediunidade que ele esteja exercitando, não vai ter problema de ser fraudado. Não vai ter problema de ser enganado, dos espíritos quererem enganá-lo. Por quê? Porque ele está em sintonia com a espiritualidade maior. E a sua moralidade vai garantir que as comunicações sejam realmente verdadeiras e quando ele não tem nenhum interesse material. Então é isso que nós temos que deixar bem claro para todos os médiuns, para eles tomarem muito cuidado, que é uma coisa muito séria, que a mediunidade, como nós já falamos, é um dom de Deus, que foi dado às pessoas para elas evoluírem e também ajudarem a sua volta, a evolução das outras pessoas, né? E mal utilizada, sempre haverá consequências funestas para essas pessoas. Hoje nós estamos terminando o nosso programa.
Desejando a todos muita paz, muita luz, muito amor nos corações. Claudete Moura para o divulgar.net.